Hello, tudo bom? Boa noite. Boa noite. E aí? E aí, tudo bem? Tudo e você? Tô aqui, né? Com, com um paciente psiquiátrico, né? E aí, a partir das demandas que eu vou tendo no dia a dia dos parceiros de trabalho, né? Do que eu comecei até a questionar até mais, assim, o que você sente mais falta, o que você acha mais difícil no trato com esses pacientes, o que muda, né? E até quando a gente fala de pacientes psiquiátricos, eu acho importante até frisar uma coisa, que hoje em dia, se a gente prestar atenção, acho que o grosso do consultório vai ser paciente psiquiátrico, porque todo mundo está passando por alguma situação, né? Está fazendo uso de algum medicamento, está passando com o tratamento, então hoje a gente está vendo o indivíduo de uma forma muito holística, sempre passando por vários profissionais. É difícil a gente dizer que alguns são psiquiátricos e outros não, mas aí mais para frente eu vou falando. Então, seria o objetivo da aula é compreender a importância do vínculo na prática nutricional com pacientes psiquiátricos. Aí aqui eu coloquei algumas das formações aí depois eu posso falar mais. Deixa eu passar aqui. Pronto. E aí, o que eu entendi que seria um problema? Foquei essa aula em primeiro focar assim, qual seria um problema do vínculo, né? Então, muitos pacientes não aderem ao tratamento. E o nutricionista, muitas vezes, por não ter conhecimento de trabalhar o vínculo, não consegue fazer esse paciente aderir ao tratamento. Então, o problema seria esse: os profissionais não conseguirem obter resultados positivos com pacientes psiquiátricos. E aí eu até também vou fazer uma observação aqui, que é muito comum no meu dia a dia de clínica. O paciente passa com o nutricionista e aí eu pergunto, e eu sempre questiono, como é que tá, como é que você está fazendo, como é que foi como é que tá a reeducação alimentar, como é que tá a dieta? Aí fala assim, não estou fazendo direito porque ele passou um negócio que eu não gostei. E eu falei, mas você falou para ele que você não gostou? E aí ele, não, não vou falar. Ou então, não vou na consulta porque eu não fiz direito essa semana. Então, isso vai quebrando o vínculo com o nutricionista. O nutricionista não entende porque esse paciente não está retornando. E às vezes esse paciente está com receio de ser criticado, ou às vezes é uma pessoa que, como eu vou falar aqui, vai ter algum transtorno que para o indivíduo que não teria um transtorno não seria problema nenhum passar por uma situação dessa de vulnerabilidade, nem se sentir exposto, mas um paciente desse acha que vai passar por uma situação que ele não vai conseguir lidar, então ele prefere nem ir e abandona o tratamento. Aí vai para outro nutricionista. E aí gosta do outro nutricionista, daqui a pouco critica, sai do nutricionista e vai para outro nutricionista. Que também falar um pouquinho disso. Então, as consequências. Muitos desmarcam em cima da hora, muitos deprimem, e por que que eu até utilizei esse termo deprime? Porque eles vão se frustrando com eles mesmos, porque eles não vão conseguindo aderir aos tratamentos, então vão achando que eles que não têm mais jeito, e isso tem muito a ver com as crenças disfuncionais. O nutricionista muitas vezes fica cansado, que também é uma fala que eu escuto, por isso que eu coloquei aqui, foi mais a partir de fala isso daqui, porque são pacientes que vão tentando de tudo e eles às vezes não conseguem ter esse paciente aderido ao tratamento. E o paciente fica, como eu estava falando, pulando de especialista em especialista, né? A solução é o nutricionista ter conhecimento de como, durante um tratamento, estabelecer um vínculo com o paciente. E aí eu estou falando nutricionista, mas até é importante falar aqui que não seria nem só nutricionista, né? Seria profissional de saúde. Isso vai englobar aí para endócrino, para físio, para todo mundo que não é da área de psicologia, mas que se a gente perceber hoje, o paciente ele chega nos outros profissionais com a demanda de precisar falar, né? De falar dos problemas, de falar das coisas, e os profissionais vão ficando, às vezes estão ali para tratar de uma questão, mas percebem que aquele paciente está com a demanda que é além daquilo dali, né? Então, estou falando nutricionista, mas para toda a área. E aí, o que que eu fiz, né? Eu coloquei esse método que seria os 5 pilares do vínculo, que eu resolvi resumir para ficar até mais fácil. E aí também, se tiver alguma dúvida, pode tirar aí, se ficar confuso, mas tentei ser mais objetiva, né? Porque era bastante coisa. Então, você coloquei 5 coisas. Primeiro, é a gente saber sobre os transtornos psiquiátricos, pelo menos o grosso, né? É, Segundo, saber quais são as etapas da sessão, e aí eu vou explicar mais.
Terceiro, como criar o vínculo durante a conversa, né? A gente tem algumas que não são bem técnicas, mas vou chamar aqui de técnicas, né? Mas são habilidades que a gente vai desenvolvendo. Saber como fazer com que o paciente esteja presente nas refeições, porque isso é uma coisa que eu observo muito forte, né? Às vezes o paciente, ele está até disposto a fazer o tratamento, mas ele está com a questão de estar com a cabeça em outro lugar, e aí não percebe o que fez, aí quando vai no nutricionista não consegue nem contar o que comeu, porque nem lembra, né? Então, essa questão da presença eu acho uma coisa muito importante, e o próprio nutricionista e os outros, né, profissionais também podem trabalhar isso dentro do consultório, não necessariamente sendo só psicólogo. Saber manejar as ferramentas de acordo com a individualidade de cada paciente. Então, assim, saber sobre os transtornos psiquiátricos, coloquei um resuminho aqui, né? Que o transtorno mental, ele é uma disfunção da atividade cerebral que pode trazer prejuízos emocionais e físicos de forma significativa. Eles afetam o humor, comportamento, raciocínio, concentração, memória, e esses problemas, eles surgem por causas como é que eu falo para vocês? Eu coloquei mas assim, peraí, deixa eu ver se está aqui no slide seguinte. Um segundo. Peraí, depois eu vou falar mais para frente, que eu já ia me acelerar aqui. Mas, enfim, multifatoriais, mas a gente tem que lembrar de uma coisa, porque o transtorno mental, ele vai se enquadrar em transtorno de humor e em transtorno de personalidade. Os dois vão ter causas multifatoriais. Só que o que a gente precisa lembrar, que era isso que eu queria falar aqui, que o transtorno de personalidade, né, ele pode ser de ordem desse paciente que já existe, e aí ele pode eclodir ou não de acordo com algum gatilho. Então, eu tinha que ter até feito essa ressalva aqui, mas aí depois eu posso até falar mais esse detalhe. Mas, a grosso modo, os transtornos em si são de causas multifatoriais. O transtorno de personalidade seria um traço da personalidade desse paciente. Acho que pronto, acho que assim fica melhor para explicar. Então, eles também podem surgir por doenças psicossomáticas e físicas, e a gente precisa identificar quais são os gatilhos que ativam, perceber o tratamento e analisar as relações dos pacientes com as outras pessoas, familiares e os comportamentos disfuncionais. Aí aqui eu fiz uma tabelinha, que eu vou falar de todos eles, e se eu estiver falando rápido também, vocês me interrompem, porque eu estou preocupada mais com o tempo aí. Mas eu tentei colocar os principais que eu observo na prática clínica, mas também posso falar de outros se precisar, tá? Então, bora lá. Os transtornos de humor, que eu coloquei aqui que vai incluir principalmente a depressão e o transtorno bipolar, né? Então, depressão, como a gente sabe, que é o sentimento de tristeza, perda, alteração de sono, fadiga, sentimento de inutilidade, e o bipolar, que vai envolver oscilações extremas, inclusive episódios de mania. Uma coisa importante do bipolar, que eu observo muito, principalmente em relação à questão alimentar. O bipolar, ele pode vir aqui, que eu não sei se eu coloquei isso mais para frente, mas acho que eu coloquei, com uma compulsão alimentar associada. É normal ter essa comorbidade junto, né, desse paciente. E é um paciente que, dependendo da fase que ele esteja, por exemplo, de mania, né, ele vai tanto ter uma compulsão para uma compra, para outras substâncias, quanto para alimentação. Mas é um paciente também que tem outras questões, né? Então, ele tem alguns pensamentos, por exemplo, que a gente chama de pensamentos persecutórios. Então, é aquele paciente que num dia vai chegar com você super bem na consulta e te adorando, e no outro dia você não vai entender por que não está te adorando, ou porque você falou alguma coisa e ele pode até te culpabilizar por alguma coisa que você falou. Então, assim, o que é importante? A gente perceber que esses pacientes, né, quando a gente perceber que tem alguma coisa, já chegou com algum diagnóstico, perceber também essa mudança de humor, porque elas são bem nítidas, principalmente com paciente com transtorno bipolar. Quando perceber que o paciente está muito agitado, em fase de mania, ou mais deprimido, ver até que recurso utilizar, para até o profissional não se frustrar, achando que está tentando e não está conseguindo, achando que a questão está com ele, né? E perceber a abertura que está esse paciente, em que momento que ele está.
Porque isso para mim é muito nítido, assim. Então, o paciente, por exemplo, quando eu tenho de compulsão e eu vejo que tem bipolaridade e está nessa fase de mania, eu tenho que mudar a minha abordagem. E se está numa fase mais deprimida, eu também tenho que mudar. Porque se eu for muito rígida com ele, ou ele escorrega, ou ele pode até fazer até algum mal para ele mesmo, né? Os alimentares. Aí eu coloquei aqui os principais, né? Bulimia, anorexia, compulsão alimentar. Ih, tá até errado aqui. O periódica saiu, que a gente não usa mais no DSM, o periódica, só compulsão alimentar. Vou consertar. Anorexia seria uma preocupação extrema com o peso, com a restrição alimentar severa e uma imagem corporal distorcida. Na bulimia, a gente vai ter episódios de compulsão, seguido por comportamentos compensatórios, né? Como vômitos autoinduzidos, laxantes e exercícios físicos também intensos. E a compulsão alimentar vai ser recorrente, né? Esses episódios de compulsão, de comer uma grande quantidade de alimentos, que antes era periódico, porque se falava que era durante períodos, né? Mas agora já tirou essa definição. E lembrar que a diferença dela para a bulimia é que não tem as atitudes compensatórias. Então, não vai ter uma compensação e, às vezes, esse paciente não vai ter culpa ou não vai ter uma preocupação, por exemplo, com a imagem corporal, tá? Agora, pode ser um paciente que ele fique passando mal. O que eu mais escuto desses pacientes é isso, tipo, Ju, eu não aguento mais passar mal. Tipo, eles não aguentam mais comer. Eles comem ao ponto de sentir que estão suando, 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 suando e não conseguem parar. E alguns não gostam de vomitar mesmo, assim. O transtorno borderline que está ficando cada vez mais frequente, né? Antes a gente falava muito pouco. E aí, essa última formação que eu coloquei até lá no início, na formação da DBT, eu fiz por conta até principalmente do transtorno bipolar. Por quê? A gente conhece o transtorno bipolar como um transtorno que a gente chama de limítrofe. Então, ele é uma linha tênue, né? Que a gente fala que tem entre a neurose e a psicose. É, é um transtorno que, até ele ser diagnosticado, assim como o bipolar e a esquizofrenia, tem muitos psiquiatras e outros profissionais que acabam confundindo esses transtornos, porque eles vão ter muitas coisas parecidas. Por exemplo, a estabilidade de humor vai ser muito parecida do bipolar com border, com esquizofrenia, por exemplo. Só que o que é que delimita cada um? O bipolar, ele é sazonal. É aquele período que ele vai ter e vai mudar de paciente para paciente. Então, horas, né, vai ter estado de mania, hora depressiva. O borderline, não. Essa instabilidade, ela acontece dependendo do gatilho que ocorre no momento e é imprevisível. E é um paciente que é muito instável. Normalmente, tem e isso acontece muito com os profissionais, já vi isso acontecer bastante, principalmente na época que eu trabalhava bastante com balão intragástrico, eu já peguei alguns assim. Então, são pacientes que, quando eles aderem ao tratamento, eles amam o profissional, e o profissional vira praticamente um ídolo, um guru. Mas daqui a pouco eles vão odiar aquele profissional, e aí eles vão querer detonar o profissional com tudo. E aí, esses vínculos desses pacientes são frágeis com as pessoas, porque eles têm o que a gente chama de síndrome de abandono, que é um medo de perda exacerbado e uma carência muito grande. Então, a gente trata esse paciente através, hoje, a ferramenta melhor é a DBT, né, que é a dialética, a terapia dialética, porque a gente vai ensinar habilidades para esses pacientes reconhecerem o transtorno e como eles lidam com isso. E aí conseguirem ter uma vida que, de acordo com a Marcia, que é a percussora da DBT, uma vida que vale a pena ser vivida, né? Porque é uma vida sofrida. E é um paciente também que vai ter muita dificuldade alimentar, porque justamente são pacientes instáveis. Então, eles têm dificuldade de aderir ao tratamento. O obsessivo compulsivo é super importante falar. Eu tenho até um caso interessante com alimentação, porque às vezes o profissional pode confundir o obsessivo compulsivo com transtorno alimentar. E pode ter os dois também. Mas bora pensar só no obsessivo compulsivo. Seria a presença de obsessões, pensamentos indesejados e compulsões, comportamentos para aliviar essa ansiedade. Então, por exemplo, tô com medo de, sei lá, minha mãe morrer. Aí eu vou bater aqui 3 vezes.
E aí, a partir do momento que eu associo isso, toda vez que o pensamento vier, eu tenho que fazer 3 vezes. E aí eu começo a estabelecer padrões que eu tenho que ficar repetindo aquilo para me assegurar que algo de ruim não vai acontecer. E os sintomas podem incluir essas preocupações obsessivas com a comida, rituais em torno da alimentação e segurança dos alimentos. E aí, por que que eu coloquei bem esse exemplo aqui? Porque a gente está falando bastante da nutrição. Na pandemia, eu tive um aumento muito grande de pacientes com toque, né? E alguns desses pacientes ficaram por conta do vírus, né? E depois continuaram com os alimentos. E aí virou uma obsessão muito grande, assim. Eu tenho pacientes que, tipo, pararam de comer fruta, verdura, pararam de comer os alimentos saudáveis, que a gente considera saudáveis in natura, por considerar que não tinha como higienizar esses pacientes como os que vinham industrializados, eles tiravam do pacote, né? Então, foi um outro cenário para mim que eu não conhecia e não era em relação à alimentação, era em relação ao toque mesmo. Então, a abordagem foi outra. Desses pacientes e alguma que eu tive principalmente perdeu muito peso mesmo. Acho que até hoje ainda está tentando recuperar aí. A esquizofrenia, como eu estava falando lá no início, por ser um transtorno mental grave que afeta a maneira como a pessoa pensa e se comporta, né? Então a gente fala que o ego ele cinde, essa pessoa ela cria uma realidade que é uma realidade só dela. Óbvio que a gente tem vários graus, né? Os mais graves, realmente você não tem mais contato, é quando a gente fala que aquele olho está vazio, né? E essas pessoas elas vão ter pensamentos organizados, falta de motivação, alucinação. E o que é que pode ter de desafio aqui, né? Essa pessoa pode ter sintomas de paranoia, de apatia. Então, às vezes, você está ali falando com o paciente e ele nem está ali com você, né? E é um paciente mais difícil, mas não é tão frequente. Pelo menos, assim, em consultório de psicologia, eu pego muito pouco esquizofrenia, tá? Não é o mais frequente. Associado, que eu falo, à parte alimentar. Então, a compulsão alimentar, eu repeti ela aqui, porque ela é muito, muito frequente, né? Então, e muitas pessoas às vezes não têm a compulsão e acham que tem. E aí, às vezes, um nutricionista também acha que o paciente está com compulsão. Então, às vezes, eu chego assim com o paciente para mim e falar assim: ah, o nutricionista pediu para eu vir porque acha que eu tenho compulsão. E aí eu vou ver que esse paciente ele não tem compulsão alimentar, ele tem um exagero, ele tem uma ansiedade frente à alimentação, e aí é importante a gente saber identificar, porque se a gente já fala isso para o paciente, ele já se autorrotula, e aí ele já acha que a culpa dele não estar aderindo ao tratamento é da compulsão. E aí o nutricionista que não está tendo manejo com a compulsão dele, por exemplo. E na verdade está sendo uma questão dele, né? E outra coisa que poderia ser observada, mas como já rotulou, então, ele não olha para mais nada. Então, seriam episódios recorrentes, né, de ingestão excessiva de alimentos, acompanhados da falsa sensação de controle. O paciente com compulsão usa muito essa palavra controle. Então, eu sempre na terapia trabalho a palavra controle, que eu falo com eles que a gente não tem que controlar o que a gente come, que o controle é como uma mola, né? Eu seguro, seguro, seguro até que uma hora eu não aguento mais e quando eu solto, ela solta de vez. Então, a gente tem que ensinar os pacientes a ter uma escolha. Então, eu vou para um lugar, eu escolho o que eu vou comer. Eu não fico ali, por exemplo, no rodízio, vendo a carne passar, a pizza passar e pensando como, não como, como, não como, porque isso vai aumentando minha ansiedade. Quando chegar na minha vez, eu vou comer muito. Ao contrário disso, eu já vou para ali pensando, não, hoje eu vou comer, vou escolher comer, vou ter prazer nessa comida, não vou ter culpa. E claro que para a gente chegar nisso tem todo um tratamento. Não há comportamentos compensatórios, como eu falei antes, e pode ser um transtorno independente, tá? Ou, como, aí, acabei que eu repeti o que eu falei, ou fazendo parte de outros distúrbios. Anorexia, que aqui eu destrinchei mais. O transtorno alimentar, com essa restrição intensa, deixa eu ver se tem alguma coisa. Tá, isso é importante também. O paciente com anorexia, e tem mais uma coisa que eu acho que eu não coloquei aqui. Além dele ter essas complicações graves, né, que pode trazer um problema ao coração, aos ossos e aos órgãos vitais, a gente precisa lembrar que são pacientes que, quando você faz exame de sangue, os exames, eles não saem exatamente como esse paciente está. Isso é muito comum.
de parecer que está tudo normal com esse paciente. Quando esse paciente ele começa a ter uma reintrodução alimentar, é que você vê os exames lá todos bagunçados, né? Então, o que é que acontece? Eles às vezes pegam esses exames e falam, oh, eu tô ótimo, eu tô saudável. Porque isso faz parte da doença, inclusive, e acreditar que aquilo que está fazendo está saudável. E aí, são pacientes que têm um traço do comportamento, que são pacientes que manipulam muito os profissionais e fazem, às vezes, intriga. Então, por exemplo, assim, fala para o nutricionista que o psicólogo falou isso, que o endócrino falou aquilo, que o psiquiatra falou aquilo. Então, por isso que é tão importante a gente trabalhar a comunicação, né, multidisciplinar entre os profissionais. Porque o paciente, às vezes, vai fazer isso e não porque ele está brincando, né, ou porque ele quer fazer mal, mas porque isso é traço da doença, essa manipulação. Deixa eu ver o que eu coloquei. Da ansiedade. O mais comum, eu botei logo de início aqui a TAG, que a gente chama da TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado. Aí a gente tem que lembrar que a ansiedade, ela vai ramificar, né? Então vão vir os outros transtornos. Aí vai vir o pânico, o obsessivo compulsivo que eu falei, o TEPT também, que é muito comum, que é o estresse pós-traumático, as fobias específicas, né? Dentro do tratamento, coloquei a TCC, a medicação, técnica de relaxamento, respiração, mas óbvio que aqui vai diferir de terapeuta para terapeuta, né? Eu prefiro, nesses casos, usar tanto a TCC e agora aí a DBT, porque eu acho que são ferramentas mais rápidas e eficazes a curto prazo, né? E acho importante, inclusive, essas técnicas também serem compartilhadas com os outros profissionais, por isso que eu resolvi trazer hoje, com os nutricionistas, médicos, porque eles também podem fazer uso dessas técnicas dentro do consultório. Quando o paciente desse, por exemplo, tiver alguma crise, alguma coisa, eu posso fazer uso de uma técnica de relaxamento, eu posso fazer alguma coisa que eu traga esse paciente para o momento presente. Então, isso não é exclusivo do psicólogo. Definição, estado de apreensão excessivo e preocupação desproporcional à situação. Então, o paciente ansioso, ele vai ter uma ansiedade que vai além da realidade, né? E os sintomas, essa irritabilidade, falta de concentração, inquietação, ou insônia ou hipersonia. A gente tem que lembrar que todos os transtornos mentais, a gente vai ter alteração no sono. É raríssimo não ter, raríssimo. A depressão, que é como eu tinha falado antes, que é essa tristeza, né, persistente. E aí a depressão, ela vai ter vários tipos de depressões, né? Então a gente vai ter aquela crônica, que é aquela persistente, que é aquele paciente que você vê que você fala, e durante anos o paciente refratário, dificuldade de ter resultados com medicações, que são pacientes mais difíceis de tratar, e eles estão sempre com essa sensação de falta de disposição, que eu coloquei até fadiga, né? E aí, às vezes, o médico, o nutricionista, o psicólogo fala, mas você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, e realmente precisa. Só que é um paciente que, se a gente quiser que ele faça tudo, ele não vai fazer. E aí, por que até que eu estou falando isso? Acho que eu nem escrevi isso aqui, mas vou falar que eu acho importante. Todos esses pacientes, a gente tem que ter metas curtas com eles. Então, assim, eu vou estabelecer uma coisa, né? Então, assim, você consegue... Por exemplo, tem uma paciente minha mesmo agora, que de compulsão alimentar, agora não, tem um tempo já, acabou tendo um sobrepeso tão grande, né, que conseguiu não, acabou desenvolvendo algumas doenças e a gente acabou optando pela bariátrica. E a gente, de início, não queria a bariátrica porque ela tem outras comorbidades que a gente ficou com medo de eclodir ali psiquiátricas, mas não tinha mais jeito por conta das outras doenças que já estavam instaladas. Só que é uma paciente que eu não posso falar, tipo, você tem que ir para academia. É uma paciente que não vai para academia. Não vai por conta do sobrepeso, pelas fobias que ela tem várias fobias sociais e tal. Então, o que que eu comecei a fazer com ela? Eu comecei a fazer sessão com ela, dela ir subindo, tipo assim, um andar. E ela subia um andar e o resto de elevador. E a gente continuava a sessão. E aí eu fui fazendo isso para depois ela subir 2 andares. Tipo assim, então a atividade física dela era literalmente só isso. E aí, à medida que ela agora está na academia, graças a Deus. Mas assim, até chegar nisso, eu tô falando de tipo mais de um ano, entendeu?
E aí eu também, como profissional, eu preciso trabalhar em mim essa resiliência, bora falar assim, porque é frustrante quando você vê que você está tentando e o paciente, tudo que você coloca para ele tem uma dificuldade, mas que realmente a dificuldade dele não é igual a quem não tem o transtorno que ele tem, né? Então, como que a gente vai ajudar esse paciente a aderir? Como? A gente precisa entrar no mundo dele, que é o que eu vou falar mais para frente, né? Que a partir desse momento que a gente entra, a gente faz esse vínculo, aí a gente consegue pegar, pô, esse daqui eu vou conseguir fazer o tratamento dessa forma. Então, todos eu falo que é uma maneira individualizada e eu trabalho muito minha atenção e minha presença, porque se eu não trabalhar na escuta do paciente, cada sessão é uma sessão. Aí, às vezes, eu faço a sessão com a sensação que não está me escutando, assim, ou que eu não estou conseguindo. Aí eu paro e vejo que, assim, o que que eu não estou pegando aqui hoje, né? O que que não estou atenta a esse paciente hoje? Então, trabalhar muito a nossa escuta. Essas coisas já falei do sintoma. Terapia eu coloquei a familiar. E a familiar eu acho ela, não sei se é porque também, assim, é a que eu amo, né? Meu esqueleto. Mas eu acho ela importante em todas as abordagens. Porque a família muitas vezes vai boicotar esse paciente e não por maldade, né? Então você está ali batalhando para o paciente fazer uma reeducação alimentar e o marido está chegando todo dia com a caixa de bombom em casa. E aí tem uma questão ali que precisa ser trabalhada dentro da família. Então, às vezes, eu indico para alguns pacientes a terapia familiar, porque às vezes nem a pessoa está percebendo o que ela está falando, está fazendo, mas ela está despertando nesse paciente um gatilho, esse paciente não consegue sair do quadro, porque ele não está tendo um ambiente familiar. Na DBT, na dialética, a gente trabalha com o nome que a gente chama dos ambientes, que eles podem ser validantes ou invalidantes. E os ambientes, quando eles são invalidantes, são ambientes que vão fazer com que esse paciente tenha gatilhos, né? Então, eu posso ter, por exemplo, uma família instável, com muita briga. Eu posso ter famílias que ficam toda hora reparando se a pessoa engordou, emagreceu, está comendo ou não está comendo. Eu posso ter pessoas também que estão com outras doenças em casa, então eu tenho que entender esse contexto familiar. Se o profissional não tem acesso à família, eu acho bacana, quando eu for falar aqui para frente, na anamnese, perguntar sobre como é a família, se mais alguém na família tem alguma questão com alimentação, com peso, porque assim você consegue entender se tem alguma coisa ali que talvez venha a ser uma questão a ser trabalhada. Os medicamentos eu só citei aqui, né? Os antidepressivos, os inibidores aí, que é importante a gente entender um pouco dessa parte farmacológica. Eu sempre tento, pergunto a todos os pacientes o que é que estão tomando, vou atrás dos psiquiatras, o que eu não sei eu vou pesquisar para entender os efeitos colaterais, porque o que é que tem acontecido bastante? Por exemplo, a gente sabe que algumas medicações, elas podem promover um aumento de apetite. Aí o paciente tá com um psiquiatra e daqui a pouco fala, já troquei de psiquiatra. Aí o paciente que tem compulsão alimentar. Aí vai para o psiquiatra que trocou e botou uma medicação que ajuda numa coisa, mas aumenta o apetite. Aí esse paciente começa a comer e aí ele acha que ele não está conseguindo, e quando eu vou ver, trocou a medicação. Então, isso daqui eu acho super importante, a gente estar atento a essa parte farmacológica aí. E essa estratégia de autocuidado, que é o ideal. Só que a gente tem que lembrar que, como eu falei no início, que o real é aquilo que é possível com cada paciente, né? Mesmo que seja um pouquinho de cada uma dessas coisas, eu já estou satisfeita. Se eu vejo que ele está dando um passo, né? No exercício, no sono, na alimentação, relaxamento e meditação. Uma coisa que eu observo muito é tem que ter muito cuidado para aplicar isso com o paciente psiquiátrico, porque às vezes a gente pode gerar uma crise no paciente. Então, eu começo com práticas que eu posso falar também, que são práticas informais, que são práticas ativas. E eu não vou mandar esse paciente sentar e prestar atenção na respiração dele, não. Eu vou mandar trabalhar questão sensorial, outras questões, para ir trazendo a atenção dele, a presença dele. Quando eu vejo que ele está bem, eu falo, agora eu vou colocar uma prática dessa, e eu vejo como é que ele reage. E alguns eu não consigo utilizar. Depende muito do paciente. Aí eu vou utilizar, inclusive, um protocolo que é só para paciente psiquiátrico, da Mindfulness. O transtorno bipolar, que eu acho que eu falei já, deixa eu ver se tem alguma coisa importante aqui falar. Aí essa parte também, né? Os medicamentos, os estabilizadores de humor, que a gente sabe, né? Que são remédios que às vezes acabam induzindo um alto aumento de peso.
Aí eu vi até que essa semana a Laís postou da dieta cetogênica, né? Achei super legal, que acaba ajudando nesses pacientes, porque eles ficam muito mal depois com a questão de imagem deles, e ao mesmo tempo eles não podem ficar sem as medicações, né? Então achei bacana isso. E as estratégias de gerenciamento, monitoramento de sintomas, não, isso aqui é o que eu já falei antes. Bora lá. Então, o que é importante aqui? Estabelecer o vínculo com esses pacientes, né? E aqui vai estar algumas maneiras que eu coloquei para estabelecer o vínculo. Um é comunicação empática, né? E por que que eu coloquei esse nome? É a gente trabalhar a nossa empatia, né? E o que significa empatia? É a gente se colocar no lugar do outro. Só que eu só consigo me colocar no lugar do outro quando eu consigo ter abertura. Esse termo abertura, ele é muito utilizado dentro da mindfulness, né? E que eu falo que ela tem uma base que eu estabeleci até para a minha vida, porque se a gente prestar atenção, normalmente a gente não tem abertura, porque para tudo a gente já tem preconceitos. E aí, se a gente não tomar cuidado, o paciente chega, e se chegar ainda, por exemplo, com a indicação de um profissional, a gente já pega aquela indicação, a escuta já está influenciada, e a gente já olha aquele paciente com aquele rótulo. E aí fica difícil você desenvolver empatia a partir do momento que você já preconceituou, já não está aquele. Você não consegue entender aquele paciente. Então, a gente tem que o tempo todo se trabalhar para ver se está com abertura, percebendo que é único, que é diferente um do outro, né? E perceber como é essa relação dele com a alimentação, seus hábitos. Aqui tem uma coisa interessante. Uma vez dentro do HC, lá dentro da ECAL, eu lembro que tinha uma paciente que ela tinha vindo, acho que era não sei se era do Piauí, era algum lugar assim. E, e eu lembro que ela falou de um hábito que ela tinha, assim, de uma mistura de alimento, que eu lembro que ficou todo mundo olhando com a cara para a paciente. Assim, eram muitos profissionais numa reunião multidisciplinar. É, e achando estranho, né, o hábito dela e falando que aquilo era um traço do transtorno alimentar dela. E eu lembro que quando ela se retirou, a gente teve uma discussão depois, e o que foi muito enfatizado foi isso, né? De quanto aqueles profissionais ali que estavam ali para aprender precisavam perceber que ali fazia parte da cultura daquela paciente. Não tinha nada a ver com o transtorno alimentar dela. E aí isso a gente também tem que estar atento, porque senão a gente começa a achar que o que o paciente está trazendo para a sessão é porque, sei lá, a gente dá nomes, né? É, como é que chama? Quando tem, ai, paladar infantil, não sei o quê. E às vezes não é. Às vezes tem que entender de onde é que vem ali aquele hábito. A construção de confiança, então ele tem que perceber que ele tem que estar à vontade, seguro. E como é que a gente passa isso? Mostrando que tudo que ele fala ali está ali, que é um lugar onde ele não vai ser julgado, que ele vai ser acolhido, que sempre mostrar essa questão da parceria. A gente está junto aqui, né? Você pode trazer as preocupações e eu estou aqui para te ajudar. Não tenha receio, trazer muito isso, né? Não tenha receio que eu não vou te julgar. Se você não conseguir fazer essa semana, é importante para mim saber o que é que você não conseguiu, porque senão o paciente ele fica com aquela sensação que ele tem que ir, que o nutricionista só vai gostar se ele for bonitinho para consulta. E se ele não tem resultado, ele não quer nem ir, né? Respeito à autonomia. Então, é justamente isso, respeitar que o paciente ele tem as escolhas alimentares dele e ele precisa colaborar para o tratamento, como também ele percebendo que ele é ativo no tratamento. Porque senão coloca a responsabilidade toda no nutricionista. E aí é justamente o que eu estava falando no início. Quando a gente não acaba tomando tudo para a gente tira a responsabilidade deles também. E a gente acaba fazendo o que, no fundo, eles querem. E aí eles acham que não funcionou porque o profissional que não, ele não consegue se autorresponsabilizar também. E aí não tem essa parceria, né? Ou tá em um ou tá em outro. Então é importante estimular a eles a desenvolverem a autonomia deles. A escutativa, como eu estava falando antes, que a escutativa é você estar escutando, não só ouvindo, né? Então, sem julgar, de maneira apropriada e respeitosa a esse paciente. Estar atento ao que ele está falando. Eu até vou falar um negócio que eu acho importante aqui.
Nessa escutativa, eu acho importante, além da gente escutar, a gente prestar atenção também, uma coisa que eu ensino muito, assim. Então, o paciente, por exemplo, é um paciente que está chegando, por exemplo, com as roupas, acho que não seria nem só escuta, né? Poderia até mudar esse nome aqui. Mas seria um paciente, por exemplo, que está chegando com cada vez mais desarrumado, é um paciente que está se escondendo muito, é uma paciente que só usa legging, ou uma paciente que está com essa parte daqui dos dedos e aqui em cima machucado, porque isso pode indicar vômito, né? Paciente que está salivando aqui também pode indicar vômito. Então, a escuta e a percepção, acho que seriam essas duas coisas, ativa. A cada vez que aquele paciente chega, eu falando, claro que aqui de um paciente psiquiátrico, né? Porque não vai ser em uma sessão, já determinei, pronto, as outras já matei a pau, não. Cada uma vai ser uma sessão. E isso dá para fazer, inclusive, online, viu? Tem muita gente que me pergunta. Super, super dá para perceber online, assim, como o paciente tá, como não tá. E dependendo do vínculo, já dá, inclusive, para depois de um tempo perguntar. E educação e informação. Fornecer as informações claras e educativas, né, em relação à alimentação e saúde mental, ajudando eles nas escolhas. Uma coisa que eu acho importante é o paciente chegou, mostrar para ele o que ele está fazendo, e eu gosto muito de ser didática, de explicar. Tipo assim, ó, você tem isso e você tem essas crenças disfuncionais. Então, bora identificar as crenças, como é que a gente é, reconstrói essas crenças? Que pensamentos são esses? Como é que você pode utilizar isso? Quais técnicas eu posso te ensinar para você, levar para você e você ir fazendo? Porque o paciente ele vai tomando posse sobre o que ele está fazendo, e aí ele vai conseguindo ter aquela autonomia que eu estava falando lá atrás. Então ele consegue vincular com o tratamento, porque para ele tem sentido o tratamento. Quando a gente não dá informação, fica parecendo que a gente sabe tudo, ele não sabe nada, e às vezes ele nem entende o que, é que a gente falou. Então, às vezes eu dou leitura, tem uns que não gostam de ler, eu vou atrás de vídeo, porque sempre tem algum vídeo já pronto no YouTube, eu acho um vídeo bacana, eu mando. Eu vou atrás do que eu acho que aquele paciente vai fisgar, e aí ele vai entender o que, que ele tem. Aí é um paciente mais fácil de aderir ao tratamento. A abordagem holística, porque eu acho super importante a gente entender que a gente precisa de um tratamento multidisciplinar, né? É raríssimo hoje a gente, assim, acho que nem dá, estou chamando de raríssimo, mas eu acho difícil você, um profissional, querer tratar de um todo, principalmente de um paciente psiquiátrico. A gente tem que entender que a gente vai precisar de todos os profissionais e todos os profissionais interligados juntos, adotando essa abordagem e mostrar para o paciente essa importância. Se a gente mostra, ele vai entender que ele não pode abandonar o Nutri, ele não pode abandonar o psicólogo, porque ele está precisando daquela equipe. Então é importante os profissionais também nesses sentidos mostrarem esse paciente que ele precisa desse todo, né? Porque você vai perceber que até no seu tratamento ele vai aderir mais. E essa colaboração interdisciplinar, acabei que eu misturei os dois. Deixa eu ver se tem alguma coisa diferente, como psiquiatra, terapeuta, para garantir uma abordagem integrada. E a importância desse vínculo, que na verdade eu coloquei o 8 aqui, mas seria até um resumo disso tudo, né? É um relacionamento sólido para aumentar essa adesão desse paciente. Além disso, esse vínculo positivo que vai aumentar essa autoestima dele, ajudando ele a ter essas decisões saudáveis em relação a essa alimentação e autocuidado. Nessa parte aqui de autoestima, é bacana a gente entender que o paciente que chega no consultório, que tem uma autoestima baixa, que poderia até ter sido um ponto aqui também hoje, ele pode também, por conta dessa baixa autoestima, não conseguir aderir ao tratamento, porque ele já tem uma sensação de que vai ser julgado, aquilo que eu estava falando antes, né? Então, se a gente profissional consegue vincular com esse paciente e começa a conhecer esse paciente, quem é essa pessoa, qual é a profissão dela, ela tem filho, não tem filho, fazer aquela anamnese, né? A gente consegue mostrar para esse paciente que ele tem valores, e são esses valores que são únicos e imutáveis que fazem ele ter uma autoestima positiva e não só a aparência física dele. Porque o que mais acontece hoje é a gente pegar paciente com distorção de imagem
E aí ele não consegue ter uma autoestima elevada, porque ele não consegue nunca estar numa imagem que ele considere bacana, tá sempre ruim. Por quê? Porque a autoestima dele está baseada naquilo que é mutável, que muda o tempo todo. Então, se a gente consegue conhecer esse paciente, a gente mostra para ele que ele tem valores, características que não mudam. E é isso que faz ele ser uma pessoa bacana, ter uma autoestima legal, né? E aí o paciente, ele sente que ele está sendo validado pela gente. E aí a gente consegue construir com ele, e construindo com ele esse vínculo. Ele sabe que ali é um lugar, como eu falei antes, né? Aí eu vou ficando até repetitiva, mas eu queria mostrar para vocês que uma coisa vai ligando à outra. E aí ele vai percebendo, pô, eu tô num lugar seguro, tô num lugar vinculado, ali eu posso ser eu, né? Posso ser autêntico. Então, quais seriam as etapas aqui que eu criei mais ou menos a sessão? Essa anamnese, que seria isso, né? Descobrir como esse paciente, como ele, quem é essa família, quais podem ser os gatilhos desse paciente, descobrir o que ele espera com esse resultado. É muito importante aqui a gente entender desse paciente qual é o ideal, o que, que ele tem na cabeça. Porque às vezes ele pode falar para vocês, assim, por exemplo, quero, sei lá, quero ficar magro, vou usar aqui a palavra magro. Aí na cabeça dele, o magro é um ideal que não é real. Então é importante trabalhar esse ideal, esse real com ele, por quê? Porque senão ele vai se frustrar e também vai embora, e você nunca vai saber por que que ele foi embora. Mas é porque ele vai achar que nunca chegou no que ele queria, mas o que ele queria não era possível. Então, eu acho super importante a gente conhecer isso desde o início, entender qual é o tipo de corpo. Quando falar que um dia foi magro, pedir, será que você poderia me mostrar uma foto, como é que era? E aí a gente consegue entender que paciente é esse, né? E até para ver também se tem alguma distorção, não tem e tal. Amarrar com a sessão anterior, por quê? Porque eu gosto de, inclusive, aqui, estabelecer algumas tarefas. Peraí, ficou seca. Porque quando a gente estabelece com a sessão anterior, a gente está vinculando esse paciente. Então, a gente pedir para eles, né? Anotem ou façam diário. Tem paciente que não faz diário e tem preguiça. Aí eu falo, então tira a foto. Ah, não quero tirar foto. Manda áudio. Eu dou as três opções. Para que esse paciente ele tenha uma tarefa ali para ir amarrando uma sessão com a outra. Isso ajuda muito a vincular. Ele saber que ele tem uma pessoa ali. Óbvio que a gente, como profissional, precisa dar os limites, né? Quando é que a gente vai responder, quando é que pode, não pode, se vai ser uma outra pessoa, não vai ser. Isso é bacana. Pedir os exames dos pacientes. Eu coloquei esse extra aqui, porque, assim, por exemplo, eu sou psicóloga, eu não sou uma médica que posso pedir exame. Mas o que acontece muito, e cada vez mais, como eu estava falando, a gente está pegando pacientes com comorbidades. Se eu pego um paciente que está chegando para mim, que não está com ninguém, eu passo logo para alguém, para algum médico, para poder pedir uns exames, porque aí eu vou entender o que que é da parte psicológica, o que que é nutricional, o que que é do outro médico, né? Porque senão tudo, por exemplo, eu como psicólogo posso dizer, é psicológico. E às vezes não é. Às vezes é desregulação na tireoide, às vezes o paciente tem outra coisa. Então, eu sempre olho para tudo para ver o que que é meu e o que não é meu, e o que não for meu eu vou indicando. Então, por isso que eu coloquei aqui importante. Fazer essa prescrição e aí coloquei o que eu estava falando antes, se interessar pela vida. Por que que eu botei essa setinha voltando, né? Porque eu considero esse se interessar pela vida, essa anamnese, como eu estava dizendo isso, quase todas as sessões. Porque, como eu estava falando, dependendo do transtorno do paciente, você já conheceu o paciente, mas bora dizer que naquela sessão ele chegou de outro jeito. E aí talvez você vai ter que abandonar o que você estava planejando fazer para entender em que situação que ele está e o que, é que vai ser possível fazer. Aqui eu criei esse checklist, né? Porque saber ser verdadeiramente interessado, demonstrando escutativa com postura e olhar, que é o que eu estava falando antes. Por quê? Mostrar esse paciente que é um parceiro do paciente, demonstrar empatia, mostrando que entende esse paciente. Entender o momento dele, não forçar respostas que o paciente não quer dar. Aí eu vou explicar também. E estar presente durante a conversa, dedicando tempo de verdade. O que que acontece se a gente não tomar cuidado? A gente, como eu estava dizendo antes, já fica com algumas coisas de que a gente já está muito acostumado. Ah, tem compulsão, age assim. Tem bulimia, age assim. Tem anorexia, age assim. E aí, às vezes, o paciente não vem com aquela resposta, só que aí a gente vai e fala por cima. E acha que já sabe o que ele vai dizer. E aí ele já bloqueia o que ele vai falar
e aí ele pode nem aparecer na próxima consulta, dependendo do paciente. Porque alguma coisa que você falou ali, você cortou a fala desse paciente. Então, por isso que é importante saber como criar aí na conversa. Saber como fazer que esse paciente esteja presente nas refeições. Aí eu coloquei aqui durante a sessão uva passa, que eu não sei se vocês conhecem, e vou explicar, e entre as sessões protocolo diário. Como eu estava falando, o protocolo diário, botei protocolo porque cada profissional vai ter o seu, né? Mas eu acho importante estabelecer com cada paciente alguma coisa que vá amarrando e que ele participe daquilo. Então, ele está contribuindo com o tratamento dele e isso tem uma adesão, eu acho bacana. E o diário, quando possível, se não possível, foto, se não possível, áudio. Se não tiver afim de nada, quando tiver episódios, crises, relatar em algum lugar, nem que seja para eles mesmos, para eles não esquecerem, isso pode ser trabalhado na sessão. Ah, não quer levar para o nutricionista ou para o médico. Ah, então leva para o psicólogo. Mas estimular esse paciente que ele tenha um espaço onde ele possa falar dessas coisas, porque vai ser um paciente também que vai aderir mais ao tratamento e vai se sentir vinculado com o nutricionista, porque ele vai ver que, por exemplo, que o nutricionista ele não está ali para julgar, ele está ali para agregar e para ajudar, para ser um parceiro. A uva passa é aquela da Mindful Eating, né? Quando a gente pede para o paciente colocar a uva na boca, sentir a sensação, e aí até quando tiver aula até posso passar. Isso não necessariamente pode ser feito com uva passa, mas é assim que é o exercício, pode ser feito com chocolate, pode ser feito com qualquer outra coisa. Só que se é um nutricionista que percebe que o paciente ele tem muita dificuldade, é um paciente que é muito acelerado, pode fazer uma prática dessa, dependendo de como você observa a abertura desse paciente durante a sessão. E é uma maneira de trabalhar a presença do paciente, uma técnica boa de se utilizar e fácil, né? Então, você tem no consultório, olha, eu não tenho nada disso, mas eu tenho uma bolachinha ali, e é um paciente que não tem, por exemplo, uma anorexia, né? Eu vou tentar essa técnica, vou ver como é que é, e se aquilo pode ajudar esse paciente a despertar alguma coisa nele e trabalhar. Eu acho que é uma técnica bacana de utilizar. Fora ela, tem. Eu até podia ter colocado aqui, agora que eu lembrei. Tem o Wikiplane, que é um protocolo que foi criado também por nutricionista, que ele tem 4 semanas, né? Ele é baseado no de 8 semanas, mas ele fez em 4. E nessas 4 semanas, todo dia tem uma atividade durante as refeições. E aí o nutricionista pode ir dando para o paciente também uma atividade por dia, para ele ir fazendo, para ele ir trazendo atenção para as refeições. E é uma ferramenta que normalmente funciona, porque como é uma coisa muito rápida, são segundos, assim, tipo assim, preste atenção nisso, faça aquilo, normalmente eles fazem. Então, eu acho uma técnica legal para o outro profissional que não seja psicólogo fazer. Saber manejar as ferramentas de acordo com a individualidade. O que eu acho importante aqui? É lembrar que, às vezes, uma técnica para um paciente pode não funcionar para outra, e principalmente a gente falando de paciente psiquiátrico. Então, por exemplo, eu já tive alguns relatos de pacientes que não voltam nos nutricionistas porque, sei lá, teve um nutricionista que tirou uma foto e bota na tela dentro do consultório e faz o paciente olhar para o antes e depois dele, de biquíni, enfim. Esse paciente nunca mais ele vai voltar. Se ele tiver uma distorção de imagem, se ele tiver qualquer. Nunca mais. Até quem não tem pode não voltar, por se sentir exposto. Mas sabendo de pacientes assim, não consegue. Esses pacientes eu tenho muito cuidado e estimulo os profissionais a ter também, que é assim, acho importante tirar foto para eles mesmos, acho, para eles perceberem as mudanças e não só na balança, né? Mas pode ser um paciente que não quer que você veja, porque ele tem lá os pensamentos dele persecutórios, ele tem, e aí se você pede isso, ele pode fazer porque você pediu, e aí aquilo pode afugentar ele, ele pode nunca mais voltar, porque ele vai sair dali achando que você achou mil coisas dele, nunca mais ele vai voltar. E nunca vai te contar também. Então, antes da gente pedir essas tarefas, a gente entender que tipo de paciente é esse, se dá para pedir ou não dá para pedir. E como é que a gente vai ver isso? Com tudo que eu estava falando antes, né? A escuta ativa, a abertura, conhecendo, em que momento que eu posso pedir alguma coisa, eu não vou pedir nunca, não vai dar, né? Então, cada um vai ser um. Ah, tá. Botei aqui algumas referências que eu busquei para poder preparar a aula. E é isso. Não sei se falei muito rápido, se foi bom, mas aí vocês
podem tirar dúvida. Nossa, quanta coisa que eu preciso aprender ainda com você. Foi maravilhoso. Muito obrigada, Ju. Arrasou. Nada. Eu fiquei interessada nessa técnica aí do weekly plan que você falou. Já existem prontas essas ferramentas, assim, eu tenho até um que eu entrego para o paciente, mas geralmente ele vai anotando a, a evolução dele semanal, assim, em tarefas como atividade física, comer fruta, coisas assim mais simples. Mas existe algum protocolo pronto? Tem, que é esse daí mesmo, é o Wikiplay. Pega Ah, tá, legal. Fer também ficou com essa, né? Ficou muito legal mesmo. Acho que bastante ponto, vários pontos de reflexão para nós, né, gente? Temos bastante gente aqui da pós, né? Inclusive. Carol tá aí? Eu tô. Tá quietinha aí. Olha, É, Laís, te mandei aí o Wikiplay. Ah, legal. Pronto. Depois eu vou ver com calma e Tá. Depois compartilho. você vê, aí depois você dá uma olhada. Muito legal. bem E aí, interessante. gente, ficou alguma dúvida? Não, tudo certo. Você me deu até uma luz com essa coisa do Wikiplay. Eu não tinha pensado nisso, sabia? É, eu achei legal, assim, porque é uma coisa que eu aplico com os meus pacientes em algumas situações, mas de fato tem muita barreira, né? Tem muita gente que não gosta. Mesmo com as fotos, às vezes eles começam, É, né? E dá alguns dias, ah, esqueci, exato. né? Então começa com aquela motivação e então assim, a gente tem que criar realmente nossas estratégias para manter sempre motivado. É. Agora, o Wikiplay eu acho importante assim, por exemplo, o protocolo você vê que está a semana inteira aí, né? Se for Hum, possível, é legal cortar e dar cada dia um. Eu sei que às vezes pode dar trabalho, mas o problema quando a gente manda de vez assim é eles largarem também. Tudo que é muito, o paciente principalmente muito ansioso, ele vai querer ler tudo e vai dizer, ah, eu vou fazer, aí não faz nada. Começa primeiro, segundo, terceiro dia, larga. Se você dá um por dia, é mais fácil, que é aquilo que eu estava falando lá no início, né? Se a gente estimula o paciente até um passo de cada vez e a gente vai validando cada passo, a gente vai tendo adesão ao tratamento. Agora, se eu entrego tudo de vez para ele, quero que ele faça já tudo, então, por exemplo, se a gente pensar aí na reeducação alimentar, ah, já vou passar e quero que já tire isso, já corte aquilo, não, não vai. Ele vai fazer pouco tempo e dependendo do transtorno, vai despertar alguma coisa, não vai, assim. É, um outro exemplo, até para eu falar rápido, por exemplo, tem uma paciente minha essa semana, e isso é bem recorrente. Tipo assim, ah, Ju, eu tenho muita vontade de comer doce de noite, não sei o que, não sei o que. Aí o nutricionista já tentou de tudo, já deu tudo que podia, não sei o que, não sei o que. Eu prefiro com essas pacientes que, em vez de eu falar não coma, porque vai comer, né? E eu também não tenho como chegar para ela e dizer, come um quadradinho de chocolate amargo. Não vai também, né? O nutricionista também não vai conseguir isso desse paciente. Não vai comer uma tâmara, não vai comer nada dessas coisas. Então, são pacientes que a gente sabe que não vai. Então, o que que eu consigo com esse paciente? Eu, normalmente, eu pergunto assim, ó, pergunta ao seu nutricionista, porque eu não sou nutri, né? Se você pode comer, ah, tem um negócio que eu adoro. Falo que eu gosto, e realmente coisa que eu gosto de verdade, tá? Não vou mentir, não. Então, assim, ah, tem uma pastinha de amendoim que eu gosto, que tem um negócio de cacau, que eu adoro de verdade. Aí pergunta a sua nutri se você pode comer uma colher disso junto do lanche, que seja mais proteico, porque aí eu imagino que vai ter uma saciedade, e aí ela vai comer um doce, entendeu? Aí pronto, ele fala, ai, gostei, Ju, não sei o quê. Eu fiz, ah, tenta agora uma barrinha assim, vê se dá, pergunta a Nutri. Tudo eu vou estimulando, para ficar amarrando com a Nutri. Porque o que eu quero mesmo é que ele leve para o Nutri aquilo e que ele coma o doce. E aí, normalmente, essas pacientes, elas começam a diminuir os episódios de doce, porque a gente está dando outras coisas para comer, que são bem doces, né? São menos mal do que o doce, óbvio né, que vocês sabem melhor do que eu aí, que não é extremamente limpo, né? Mas é muito melhor do que chegar e falar assim, não, não vai. Porque são pacientes que não vão conseguir, assim, é muito para eles, assim pedir isso, vai despertar alguma ansiedade, e aí ele vai achar que ele não consegue mais, ele não é capaz, e ele larga o tratamento.
E Bom, aí acaba desistindo. bom, que quem perdeu essa aula, né? Perdeu, porque é muito legal. Verdade. Ju, a Fer tá perguntando da uva passa. Tá perguntando o quê? Eu olho aqui no chat, né? Deixa eu ver aqui. Poderia falar novamente sobre o exemplo da uva passa? Ah, tá. A uva passa é uma técnica que tem dentro da mindfulness. A gente fala que a mindfulness ela tem práticas formais e informais, né? A prática formal é o que a gente sabe propriamente dito que é a meditação, que é você sentar de uma maneira confortável ou deitar, normalmente sentar, e você trazer sua atenção para o momento presente, respirar e seguir as meditações guiadas de acordo com os protocolos. Eu gosto muito do protocolo, que é o que eu fiz formação da USP, que é o TS8M. Por quê? Kátia desenvolveu dentro do TS8M, Kátia que fez, Kátia Stubb, para pacientes psiquiátricos. Então, ela desenvolveu que a gente consegue manejar de acordo com o paciente. Por quê? E aí eu vou voltar para a uva passa, tá tudo ligado. Por quê? Dependendo do paciente, por exemplo, se eu tenho um paciente com transtorno alimentar, eu não posso ir, por exemplo, para a semana lá que eu vou mandar a paciente sentir o corpo e imaginar a coxa dele encostando tipo assim, na cadeira. Ou sentir que está pesando sobre o colchão. Porque são palavras que são gatilhos para paciente psiquiátrico, de transtorno alimentar. Então eu nem uso essa semana, eu pulo ela. Ou eu vou usar uma semana e sempre a mesma do início ao fim. Eu não consigo usar um protocolo de mindfulness de 8 semanas bonitinho. Porque cada semana tem um objetivo, entendeu? Depois eu posso até explicar. Então, para paciente psiquiátrico, a gente não pode utilizar. Aí o que a gente faz? Normalmente, eu começo com essas práticas informais. As práticas informais, como a da uva passa, é você trazer a percepção, a sua atenção para o que é mais concreto. Então, para a sensação tátil, por exemplo. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui nesse negócio de balinha aqui e eu vou fechar o olho e eu vou começar a sentir isso na minha mão. Então, eu estou trazendo a minha atenção para a minha sensação, né? Eu posso estar no chuveiro, deixando a água cair e sentindo a água batendo no corpo, o cheiro do sabonete. E aí tem gente que pergunta, Ju, por que fechar o olho? Porque a visão atrapalha muito a gente focar a atenção em uma coisa só. Então a gente fica com a percepção só quando eu fecho o olho. Eu quero ir só para a mão, eu quero ir só para o cheiro, só para a audição, né? Beleza. E a uva passa, Ju, como a gente quer trazer para a alimentação, a uva passa, o paciente ele coloca na boca. Eu posso passar também, em algum lugar, eu posso até digitar, eu mando. Você vai pedir nesse paciente para ele fechar o olho, ele vai botar a uva passa na boca. E aí ele vai começar a sentir, não vai mastigar, vai sentir o céu da boca, vai sentir a saliva, vai ficar um tempo aí e você vai dando as coordenadas. Óbvio que não é nada muito demorado, né? Até porque, de novo, se a gente não sabe como esse paciente reage, as coisas elas têm que ser. No curso de mindfulness que eu fiz, a gente fez a dinâmica da uva passa. Isso mesmo. E é porque tu tem todos os sentidos na língua, né? Então, tu bota ela para um lado, para o outro, tu sente ela ir para lá e para cá, para cima e para baixo. Então, tu consegue ficar no foco ali, né? Até Exato. tu chegar a ela engolir. E quando eu atendia os adolescentes ainda, porque eu só atendo bebês, né? Até 2 anos. Que hoje na minha clínica eu tenho uma equipe, a Nutri que atende os maiores, daí ela usa outras técnicas, mas eu usava a parte do comportamento alimentar, eu usei muito essas técnicas, assim, que quando eu aprendi do mindfulness, né? É, eu, E é, eu acho. é muito interessante fazer isso, porque daí tu fica com a atenção ali, né? Para entender tudo que tu tá ensinando e buscando, principalmente para os adolescentes que estão nessa fase, né, de sobrepeso e obesidade, é bem interessante trabalhar com isso. Sim, A Eu Carla sempre tenho um que trabalha, chocolate lá no consultório. a Carla que trabalha com as crianças,
aqui trabalha com os adultos, mas trabalha muito com as crianças, ela pode fazer essa dinâmica. É bem interessante. Eu sempre deixo um chocolate lá no consultório, porque quando eu percebo que é um paciente assim, né, mais ansioso, come rápido, falo, você tem 5 minutinhos aí? Então, pera, você gosta de chocolate? E aí eu faço, até porque o chocolate, ele vai derretendo, né? Sim. Então a pessoa vai tendo toda essa percepção de textura, né? E é desafiador você demorar com ele na boca, né? Calma, não engole, presta atenção. Uhum. É bem legal. Ah, na pós-graduação, a gente vai ter uma aula de mindfulness com a Ju, em que ela vai aprofundar todas essas técnicas. Sim, sim, sim. Posso passar essa tour. Segura a ansiedade aí. Acho que eu vou ter que adiantar a sua aula, né? Porque é muito interessante já, a gente já começar a praticar antes, né? Vamos ver isso. Depois eu vejo com você teus horários. Tá, tá. É bacana mesmo. E a mindfulness, eu falo que ela muda a nossa postura dentro da clínica. Quando a gente pratica na gente. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção em mim mesmo, assim. Que é aquilo que eu estava falando da escuta, né? Quando você vê que você perdeu alguma coisa e tudo, eu falo, gente, onde é que tá minha presença, né? Deixa eu trazer minha presença para aqui, para agora. Que às vezes a gente está tão abafado com tanta coisa que você chega acelerado e aí você perde o time ali, você não tá ali, né? Então eu falo que a gente precisa trabalhar na gente para poder trabalhar no outro também. É verdade. Maravilhoso, ó. A gente vai ter que ver um horário para adiantar, porque todo mundo interessado aqui. Bom, muito obrigada, Ju, pelo seu tempo, pela Obrigada a sua vocês. disponibilidade, pelo seu conhecimento. Eu sou suspeita, né? Mas eu, enfim, vocês viram por que que eu gosto da Ju. Por que que eu convidei ela também para estar com a gente no time de professores. É, legal. Obrigada a vocês. Então tá bom, gente. Boa Qualquer noite. dúvida, estou aqui. Obrigada, Ju. Obrigada, Tá? pessoal. Ótima noite para todo mundo. Boa noite. Descansem. Boa noite, Obrigada. gente. Tchau. Tchau. Tchau.